uma coisa que ninguém te conta sobre morar fora do país? É o quanto você tem contato com outras culturas além daquela do país que você está morando. Bom, eu moro nos Estados Unidos e eu tenho um part-time como nanny. Tenho outros part-time de outras coisas. Porque nessa vida aqui de imigrante a gente só trabalha, minha filha. E aí, eis que hoje mesmo eu estava no parque com a minha criança. E aí tinha um amiguinho dele que ele sempre encontra no parque. Que a mãe, os pais, né, todo mundo é americano mesmo. E aí chegou um outro que eu já vi algumas vezes no parque, mas ele geralmente vai com o pai. E o pai é um pouco mais tímido. Então, hoje, por acaso, ele começou a conversar com a gente, né, comigo e com a outra mãe que tava lá. Porque as crianças têm idades muito parecidas. E aí, eu vi que, de repente, quando ele foi falar uma coisa pra criança, ele falou numa língua e não era inglês. E aí eu fiquei olhando e, tipo assim, eu já estou acostumada a receber essa pergunta. Tipo, em qual língua você tá conversando com ele? Porque eu falo com a minha criança em português. Se eu preciso falar alguma coisa com ela na frente de outras pessoas, às vezes eu falo inglês. Mas nem sempre ele vai compreender, porque ele ainda tem 2 anos, então ele ainda tá naquela fase de, tipo assim, tô entendendo o que tá acontecendo. E aí ele tava falando, né, ele acaba entendendo quando eu falo mais o português. Então eu falo em português e repito a situação em inglês pra outra pessoa entender que eu estava explicando isso pra ele em português. Então eu tô muito acostumada com essa pergunta. E aí eu reparei que ele também tava passando por isso, né? E aí eu fui e perguntei. Eu falei, que língua vocês estão falando? E aí ele pegou e falou assim, a gente tá falando a língua da Sérvia. E aí eu fiquei tipo, meu Deus, que diferente. Tipo assim, que legal, né? E aí a outra mãe, inclusive, que é só americana, ela pegou e falou, cara, eu sinto muita inveja de vocês, porque no caso da minha criança, o pai fala espanhol, a mãe fala português, né? E no geral vai aprender inglês, então vai ser trilingüe. E no caso dessa criança, ele tá falando a língua deles lá, sérvio, gente, não sei, é da Sérvia. E aí tá falando inglês. E, consequentemente, acaba aprendendo espanhol aqui nos Estados Unidos, que é a segunda língua oficial, não tem pra onde tirar. E que aí a criança vai ser trilingüe, enquanto a dela vai ser, tipo, no máximo bilíngue, né? E aí ela ficou tipo, cara, isso é sensacional. E aí eu paro pra pensar, isso é sensacional. Eu já conversei com gente do Japão, já conversei com gente da China, aí esse moço da Sérvia. Então, e de vários outros países. Você começa a ter contato com essas culturas. E essa troca é muito legal e interessante pra você saber e entender como o mundo é grande. Gente, o que a gente conhece no Brasil como mundo não é 1%. Então, se eu posso dar uma dica pra você, se você puder, more fora. Porque ter esse contato e essa visão muda tudo na sua vida.